Olá, meu amigo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Mais uma vez, não é isso? Você que está aí me vendo, você que tá assistindo a nossa aula agora, não importa em que lugar, né? Nas diversas partes do Brasil, você que está aí deitado. Se estiver deitado, tenha cuidado para não dormir, né? Você que está aí no conforto da sua casa, você faz, não, professor, eu estou no escritório, pronto, tem problema, né? Não tem problema, não importa qual lugar, você que está na sua casa de praia assistindo aí pelo seu iPad, seu iPhone, seja lá, aí o que for, né? Um grande abraço para você mais uma vez. Estamos aqui no nosso momento o quê? Nosso momento inenarrável, para a gente estudar um pouquinho mais sobre a nossa língua portuguesa, tudo bem? Para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar literalmente um assunto bem tranquilo. A gente vai começar com um assunto bem tranquilo, tá certo? Bem simples, que é um assunto de colocação pronominal. Você viu aí já o início da nossa aula. É um assunto que não tem muito o que a gente fazer, tá? É bom dar uma olhada. Eu vou tentar chamar a sua atenção para alguns detalhes. Quero que você fique atento a algumas situações que você vai dizer, entendi, professor. Quais são as regras mais cobradas, o que é que eles pedem mais. Mas volto a dizer, nada de estresse. Depois da colocação pronominal, aí sim a gente vai pegar um assunto que é um tanto quanto complicadinho, que é o assunto de pontuação. Mas, no geral, colocação é um assunto muito fácil. Combinado assim? Então vamos lá direitinho? Vamos lá? Volta lá para o slide então conosco. Vejam só. Primeira coisa que a gente tem que discutir, né, dentro de colocação pronominal, a gente precisa lembrar, ou pelo menos relembrar, quem são os chamados pronomes oblíquos. Por que isso, professor? Eu preciso vislumbrar os chamados pronomes oblíquos. Por quê? Porque, vejam só, é com eles com que nós vamos lidar, certo? São eles que estão submetidos às chamadas regras da colocação pronominal. Então, vejam só, professor, quem são os pronomes aqui com que nós vamos trabalhar? Já estão selecionados aqui para vocês. Ó. São os chamados pronomes pessoais oblíquos átonos, tá? Então, eu vou trabalhar exatamente com essa turma que você está vendo aqui, ó, o me, o te, esses caras aqui, tá certo? O nos, o vos, o os, o as, o lhes, tá certo? O se. Então, nós vamos trabalhar justamente com esses pronomes, tá certo? Professor, fazendo o quê? Fazendo o quê? Tá? São estes pronomes que vão justamente, como eles não possuem força, diferentemente dos pronomes tônicos, tá? Diferentemente dos pronomes tônicos, certo? Esses pronomes átonos, eles ficam presos, eles estão adstritos à força tônica de outras palavras na oração. Entenderam? Eles ficam presos à força tônica. Diferente dos pronomes tônicos. Os pronomes tônicos não tem, você não precisa ter a preocupação com a posição deles. Eles podem ficar antes ou depois do verbo, é indistinto. Tá? É indistinto. Em geral, os pronomes tônicos ficam pospostos ao verbo. Eles ficam em posição enclítica ao verbo, mas no sentido de dizer que está depois dele, não ênclise por conta do hífen lá. Entendeu? Só na forma de dizer aqui. Estou falando do pronome tônico. Os pronomes átonos não. Como eles não têm força tônica, eles ficam presos à força tônica de outras palavras na oração. Por isso que nós precisamos estudar a posição desses caras. Combinado assim? Volta lá para o slide então. Então vejam só, a gente já viu aqui que a questão nós vamos trabalhar com esses carinhas aqui que são átomos. Professor, quais são as posições desses pronomes aqui? Quais são as posições típicas? Qual é a nomenclatura que eu tenho? Isso é conhecido. Lá do colégio, está lá, eu tenho a próclise, isso aqui não é novidade para ninguém, gente. Isso é bem básico, a próclise.
Pronome oblíquo o quê? Qual a característica? Próclise do pronome oblíquo fica antes. A ênclise, o pronome oblíquo, fica depois. Uma curiosidade apenas aqui, apenas uma colocaçãozinha, tá certo? O que garante a ênclise, certo? É o emprego do hífen. Entenderam? Então, quem trabalha com ênclise, lembrem-se disso. A ênclise, ela só se perfaz, a ênclise só existe, tá? Quando eu tenho o emprego do hífen. Sem o emprego do hífen, não se promove ênclise. Tudo bem? E, por fim, a mesóclise, tá? Em que eu vou ter o pronome oblíquo no meio do verbo, né? Isso acontece, a gente vai ver por quê e com quem. Tudo bem assim? Então vejam só. Para que a gente possa, aí você vai dizer assim, professor, eu devo me preocupar muito com esse assunto da colocação pronominal? Eu diria a você nem tanto. Mas ele cai, ele aparece para a gente, não é? Nas provas aí, né? Nos concursos em geral. Eu fiz o seguinte, veja, isso está no livro, na gramática, né? Você que deve estar vendo aí, você vai ver que na gramática tem isso, tá certo? Eu criei o que eu chamo, na realidade não sou bem eu, mas é que a gente vê pela análise gramatical que nós temos algumas regras que são máximas para a colocação pronominal. O que é que significa dizer que uma regra é uma máxima? Significa dizer que esta regra, ela está acima de qualquer outra regra. Uma máxima é uma regra que se encontra acima de qualquer regra. Então, dentro do assunto denominado colocação pronominal, nós temos 3 máximas. Lembrem bem, o que é uma máxima? É uma regra que se sobrepõe a toda e qualquer regra. Quais são essas máximas? Vamos conhecê-las? Vamos conhecê-las? Volta lá para o slide então. Primeira máxima, veja só, as máximas da colocação pronominal. Lembrando bem, máxima, regra que se sobrepõe a toda e qualquer regra, certo? Nenhuma outra regra pode contrariar as máximas. Quais são elas, professor? Vamos lá? Primeira máxima. Está aí para você. Não se inicia período com pronome oblíquo átono. Entendeu? Isso é velho. Você vai dizer, professor, isso é velho, é velho. Não se inicia. Primeiro, dê uma sacada aqui, ó, que a regra não fala em oração, ela fala em período. Né? Entendeu? Ela fala em período. Tudo bem? Você vai dizer, professor, como é esse negócio aqui? Ó, você se lembra daquele, eu gosto até de brincar, você se lembra daquele comercial do Danoninho? Nós tínhamos um comercial do Danoninho que o menino gritava assim, me dá, me dá, me dá. Lembram disso? Me dá Danoninho. Eu gosto de brincar com isso aqui, né, o Danoninho. E até hoje esse menino não ganhou esse Danoninho. Por que, professor, ele não ganhou esse Danoninho? Porque ele descumpriu a primeira máxima. Ó, isso aqui, para a língua portuguesa, né, para o padrão mais formal da língua portuguesa, né, é inadmissível. Para o concurso público, isso é inadmissível. Claro, mas professor, a gente só fala assim no dia a dia. Perfeito, concordo com você. Mas é isso que eu estou dizendo. Para a questão do concurso, para a língua portuguesa formal, isso é inadmissível. Você sabe disso. Né? No dia a dia é diferente. No dia a dia a gente fala, né? Eu te dou, né? Eu te dou sei lá, o livro amanhã. Te dou o livro amanhã. A gente fala assim no dia a dia.
Na linguagem mais, né, mais despachada, digamos assim, mais livre. Mas para a língua portuguesa mais formal, isso aqui é inadmissível. Ficou claro? Por quê, Rodrigo? Porque a primeira máxima diz que eu não posso começar período com pronome oblíquo átono. Tudo bem? Vamos voltar lá. Segunda máxima, veja. Professor, a primeira, eu preciso me preocupar demais? Não, nem tanto. Digo isso a você com toda a segurança. Por quê, professor? Porque a gente já sabe disso. Tá? Entendeu? Nem a gente já sabe disso. Tá? Agora, a segunda máxima, ela é perigosa. Você precisa ter muita atenção. Vamos lá, segunda máxima. Segunda máxima, ela é perigosa. Vamos lá. Vejam só. Em português formal, não se admite uma ênclise a um verbo no futuro. Entendeu? Não se admite ênclise a verbo no futuro. Não. Entendeu? Não. Como assim, professor? Vejam. Vejam. Para a nossa língua portuguesa, seria inadmissível eu dizer assim, ó. Veja, isso aqui é inadmissível. Entendeu? Ele sujeitaria-se. Isso é inadmissível para a língua portuguesa. Por quê, professor? Porque isso aqui é futuro. Antes de mais nada, vejam. Vamos pôr nosso conhecimento de morfologia verbal à prova. Vamos pôr. Quantos futuros simples nós temos na língua portuguesa? Quantos futuros simples nós temos na língua portuguesa? Você sabe? Sabe não? 3. Quais são eles? O futuro do presente, o futuro do pretérito e o futuro do subjuntivo. Entenderam? Nós temos 3 futuros simples na língua portuguesa. Detalhe. À frente de nenhum desses se pode pôr um pronome oblíquo átono. Entendeu? À frente de nenhum deles se pode pôr um pronome oblíquo átono. Por quê? Porque a língua veta. Não é possível. Você vai entender por que na mesóclise. Você vai entender por que quando nós falarmos sobre mesóclise. Então, trabalhou com questões de futuro do subjuntivo, professor, futuro do presente, futuro. Não é possível. Eu me lembro de uma prova. Se você pegar a prova que foi aplicada para o STF, uma prova que foi aplicada pelo CESP-UNB no ano de 2008, para o STF, acho, cargo de analista, alguma coisa, eu ainda arrisco dizer a você, é o item 18 da prova. Se você chegar lá nessa prova, ele traz um problema relativo à questão do futuro. Entendeu? Lembro-me agora de que na prova de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil de 2005, nós temos outra questão dessas. Na prova de fiscal de rendas aplicada para o Rio de Janeiro, agora em 2010, pela ESAF, nós temos outra questão dessa. Tá certo? Eu me lembro do STF. Volta lá para o slide para eu poder mostrar para o pessoal. Ó, tá? Vejo. Lá na prova, ele tem isso. Ó. Opa, só apagar aqui, ficou meio troncho aqui. Veja, ele fala na prova do tratarei a mim mesmo. Entendeu? Tratarei a mim mesmo. Detalhe. Ele pergunta, ele diz que a mim mesmo é equivalente ao me. E poderia trocar o a mim mesmo por me, trabalhando com esta forma daqui, tratarei-me. Isso aqui é, para o padrão formal da língua portuguesa, queridos, inadmissível. Entendeu? Inadmissível. Não posso fazer isso.
A língua, a segunda máxima diz, você está com futuro, não pode formar ênclise. Aí você pergunta, professor, e com futuro eu faço o quê? A gente faz mesóclise quando for futuro do presente, futuro do pretérito. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Combinado assim? Então, revisando lá. Primeira máxima, não se inicia período com pronome oblíquo átono. Segunda máxima, português formal não admite ênclise a futuro. Terceira máxima, gente, se preocupem com isso. Com essa terceira máxima. Porque quando ela cai num concurso público, derruba muita gente, viu? É o tipo de coisa que quando cai num concurso público, quebra muita gente. Você precisa ter cuidado com isso. Você precisa ter muito cuidado com isso. Certo? Que terceira máxima é essa, professor? Vamos lá então. Terceira máxima, está lá, ó. Em português formal, toda ênclise a um verbo no infinitivo, ela é correta, ainda que exista um fator de próclise. Você vai dizer, como é isso, Rodrigo? Lê de novo aí comigo. Ó. Em português formal, toda ênclise a um verbo no infinitivo, ela é correta, ainda que exista um fator de próclise. Certo? Vamos ver isso aqui. Vamos lá direitinho ver comigo isso aqui. Veja. Eu me lembro de que, há muito tempo, nós tivemos uma reportagem publicada pela revista Isto É, sobre a diminuição da taxa de natalidade no Brasil. E a reportagem era uma reportagem de capa e ela vinha com a seguinte manchete. Ó. A manchete era esta aqui. Ó. Certo? Então, a reportagem vinha justamente com esta manchete. Filhos, por que não tê-los? E se questionou muito isso aqui nos meios, né, de prova, de concurso público. Professor, isso está correto? Filhos, por que não tê-los? Resposta para você, curta, grossa e objetiva. Está ok. Está perfeito. Você vai me dizer assim, mas professor, não deveria escrever aqui filhos, porque não os ter? Interrogação? Não deveria ser assim? Filhos, porque não os ter? Hã? Não deveria ser assim? Poderia também ser assim. Poderia também ser assim, mas não é obrigado a ser assim. Você vai dizer por quê? Porque eu estou justamente diante de um infinitivo. E se eu estou diante de um infinitivo, Rodrigo, admite-se sempre o que, professor? A ênclise, ó, ao infinitivo. Ainda que exista um fator de próclise. Porque você me diria, mas o não atrai? Atrai. O não continua atraindo? Continua. Mas ele não tem poder, aliás, nem ele, nem nenhum outro fator de próclise tem poder diante do infinitivo. Entenderam isso? Veja, eu digo assim para você, ó. Olha só, essa frase que você está vendo agora no número 2, ela se encontra na prova de médico perito do INSS 2006, que foi aplicada, aliás, que foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Essa frase que você está vendo aqui no número 2, está na 7ª questão, na letra D de dado. Aliás, na letra C de casa. Pode ir lá olhar a prova, se você não vai encontrar uma frase dessa lá. E a banca grifou justamente isso aqui, ó.
grifou isso aqui e perguntou se isso estava correto. E a resposta é: está. Está correto. Por que está correto, professor? Porque eu estou diante de uma estrutura que é infinitiva. Ó. A fim de não encontrar é a fim de não o encontrar. Certo? A fim de encontrar é a fim de não o encontrar. Entendeu? Entendeu a história? Perfeito isso aqui? Compreendeu esse negócio? Entendeu? Então, Rodrigo, eu tenho que perceber a existência do infinitivo. Entenderam? Quando eu percebo esse infinitivo, eu não tenho problema com ele. Tá? Quando eu digo assim, veja. Veja, não saia sem, fique à vontade. Não saia sem me avisar. Não saia sem avisar-me, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Entendeu? Não saia sem me avisar ou não saia sem avisar-me, tanto faz. E vejam que eu estou diante de quem, professor? Eu estou diante do infinitivo. Entendeu? Veja que é infinitivo. 4. Eu digo assim, ó. Deixou a sala para... Fique à vontade. Deixou a sala para me entregar. Ou deixou a sala para... entregar-me. Reticência. Entendeu? Tanto faz para entregar-me lá o documento, seja lá o que for. Entenderam? Então, queridos, 3 máximas para vocês. 3 máximas. Não começa período. Segunda máxima. Revisando aqui. Não se inicia o período. Segunda máxima. Não se põe ênclise com futuro. Terceira máxima. Toda ênclise a verbo no infinitivo, ela está correta. Entenderam? Toda ênclise a verbo no infinitivo, ela está correta. Então, guardem essas informações com vocês, porque elas são preciosas. Elas são fundamentais para que vocês entendam bem a questão da colocação pronominal. Tá certo? Notadamente, esta terceira máxima. Porque se ela vir a cair, ela danifica muita gente. Por quê, professor? Principalmente quando ela vem com o fator de próclise, um não. Por quê? Porque a gente aprendeu muito no colégio, a professora gritou muito no ouvido da gente, né? Não sei se aconteceu isso com você, mas a professora dizia, ó, o não atrai, viu? Olha que o advérbio negativo ele atrai, viu? Né? E aí você pergunta, professor, o senhor está destituindo tudo que eu aprendi na vida? Não, claro que não. Os advérbios de negação continuam atraindo o pronome. Não mudou nada. Não mudou nada. A professora está certa. Apenas nós temos que fazer essa ressalva quando se trata de infinitivo. Combinado assim? Maravilha? Volta lá comigo então. Veja, a partir de agora, nós vamos passar a estudar as chamadas regras da próclise, da ênclise e da mesóclise. Né? Regras da próclise, da ênclise e da mesóclise. A minha sugestão para vocês é que vocês leiam, não se preocupem tanto, demasiadamente, não, até porque a gente já sabe esse negócio. Eu diria a você que aqui dentro desse hall que eu vou apresentar para você, você tem uma apostila para você que está sendo postada, não foi postada no site. Eu diria a você que dentro deste hall, eu teria 2 ou 3 regras que são muito importantes. Mas não todas. Não precisa você estar se desesperando, descabelando para decorar tudo. Agora você saiba que uma ou outra aqui é bastante cobrada. Tudo bem assim? Maravilha? Vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje. A gente já discutindo as chamadas regras da próclise, da ênclise, da mesóclise. Eu aguardo você.
Vamos lá então, agora já de vez com as nossas regras de próclise, ênclise e mesóclise. Volta lá para o slide. Então lá, ó, gente. Primeira regra conhecida da gente, ó, palavras de valor negativo. Ó. Não mudou nada, percebeu isso? Não mudou nada, continuam funcionando como fatores de próclise. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Não, nunca, jamais, ninguém, nada, porém, etc e tal. Tá aqui, ó. Jamais, tá aqui, jamais nos consideraremos, entendeu? Não precisa, não é, se desesperar, continua funcionando. Não te entreguei, né? Não te entreguei o livro ontem, tá? Reticência, vai atrair, entendeu? Vai atrair. Eu digo, nunca lhe disse que alguma coisa, etc., vai atrair. Entendeu? Maravilha? Vamos ser práticos. Segunda regra. Advérbios e pronomes indefinidos. Está aqui, ó. Maravilha. Advérbios e pronomes indefinidos. Atraem um pronome, sim. Vão atrair, sim. Continuam atraindo. Aliás, os advérbios, em geral, são fatores de próclise. Entendeu? São fatores de próclise, entendeu? Então aqui, ó, vendo? Aqui, ó, o advérbio aqui, ó, aqui se faz, né? Aqui se paga, entendeu? Tá aqui outro advérbio, ó. Nem sempre se enxergam, entendeu? Outro advérbio, né? Depois, ó, ninguém, eu digo assim, ninguém nos falou que, está aqui um pronome indefinido, ó, né? Eu digo assim, alguém te disse, reticências, entendeu? Beleza? Eu digo muito se falou, muito aqui, quem é, professor? É um advérbio. Entendeu? Um advérbio vai atrair o pronome. Ok? Vai atrair o pronome. Continue. Observação. Se houver pausa depois do advérbio, o pronome ficará enclítico. Se o verbo estiver no futuro, emprega-se a mesóclise. Está lá. Ó. Vendo? O advérbio com pausa. Advérbio com pausa. Está aqui. Ênclise. Está aqui. Mesóclise. Tudo bem? Entendeu isso aqui? Maravilha? Continue comigo. Pronomes relativos, meus amores. Opa. Professor, esta regra é muito importante. Esta regra é muito cobrada. Entendeu? Muito cobrada. Fiquem atentos. Fiquem alerta. Tá certo? Esse cara aqui é muito cobrado. Então, ó. As informações as quais, você veja que ele está retomando aqui atrás, ó. As informações que te deram, entendeu? Eu digo, este é o projeto, né, o qual se fez em poucos dias, reticências. Vejam que esse cara daqui, ó, que é o pronome relativo, retomando aqui projeto, vai atrair esse pronome, ó, entendeu? O qual se fez, etc. Vai atrair esse pronome, não pode brincar. Tá certo? Tudo bem? É regra muito cobrada. Mais ou menos, regra, não precisa se preocupar tanto aqui, ó. Pronomes demonstrativos. Outra categoria de atração para o pronome oblíquo. Então, ó, tudo aquilo, vendo, ó? Tudo aquilo lhe passou. Esta me contou uma versão esquisita do caso. Aquele nos disse totalmente o contrário desse aí. Entendido? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Então vamos lá? Tudo tranquilo aqui? Então vejam só, pessoal, olha aqui agora, hein?
Opa! Regra muito importante, viu, meus queridos? Regra muito importante, viu, queridos? Viu? Você vê que eu só disse agora em duas: pronome relativo, conjunções subordinadas. Regra importante, viu? Muito cobrada, viu? Então, ó, professor, as conjunções subordinadas todas funcionam como fatores de prólogo. Então, ó, as conjunções, aquelas todinhas lá que a gente viu, ó, as causais, as condicionais, as consecutivas, as conformativas, as comparativas, as condicionais, as temporais, as proporcionais, as finais e as integrantes, todas são fatores de próclise. Todas atraem o pronome, certo? Então vamos lá aqui, ó, à medida que, pronto, tá aqui, ó, conjunção proporcional, não é isso? À medida que se estuda, entendeu? Enquanto me diziam aquilo, conjunção subordinativa, atrai o pronome, entendeu? Ficou claro isso aí? Tem que guardar essa informação. Eu digo assim, se me der o projeto hoje, se me der o projeto hoje, tem que falar assim, não dá para dizer se der-me. Pelo amor de Deus. Por quê, professor? Porque eu estou com o se aqui, que é conjunção subordinada condicional. Entenderam? Então vejam, eu queria mostrar uma coisa a vocês aqui já, vejam. A gente falou o quê? Que você tem que ter cuidado com quem? Com pronome relativo. Não foi isso? Não foi isso? Cuidado, querido, com pronome relativo. Eu falei isso. Né? E depois eu disse, cuidado com as conjunções o quê? Subordinadas. Foi isso? Vejam. Eu vou passar aqui, vou passar vários slides aqui, me aguarde aqui, tá? Temos vários slides. Vou passar, ó. Eu peguei aqui para vocês, eu trouxe aqui para vocês algumas questões que você já as viu comigo em regência. Estavam lá em regência, que é relativa à utilização do pronome oblíquo, lá na parte regencial. Eu peguei aquelas mesmas questões e as trouxe para cá, para a área da colocação pronominal. Vamos dar uma olhada. Por quê, professor? Porque você vai ver como agora é importante eu ficar de olho nessas questões da colocação pronominal. Eu queria que você visse comigo os fatores de atração. Vamos juntos? Corta lá para o slide. Olha só. Ó, vejam que interessante. Nesta questão daqui, ó, olha quem está aqui, vê. Só para situar a sua cabeça, o que é que a banca quer? Ela quer que eu evite essas repetições. Ela quer que eu evite essas repetições substituindo os termos pelos oblíquos correspondentes. Olha só quem está aqui, ó. Olha só quem está aqui, ó. É o quê? Professor, quem é esse que aqui? Ó. Esse que aqui é um pronome relativo. Se eu sei que ele é pronome relativo, eu só posso imaginar que o pronome que eu vou usar aqui, que se é essa pesquisa, o verbo é transitivo direto, é o a, ele tem que vir para cá. Então, ó, dá uma sacada numa coisa, ó. Até apareceu aqui, ó. Ó para aqui, ó. Tornam-a, tá errado. Tornam-na, tá errado. Tornam-lhe, tá errado. Entendeu? Só olhando uma. Só olhando essa última aqui, rapaz. Olha lá. Ó. Olha para cá. Eu respondi a questão olhando para cá. Por quê, professor? Porque o li não pode por conta da regência. Eu digo, caraca, Rodrigo. Eu respondi a questão, professor, olhando um item, professor. Foi. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Quer ver outra? A outra aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho o se, que atrai. Aqui eu tenho o não, que atrai. Entendeu? Então, se a iniciativa e a astúcia é o as, e esse se atrai, ó, vamos ver. A ela está fora,
Ó, vamos tentar só eliminar aqui, ó. As A tá ok, as A tá ok. Aqui, ó, as mesmas está fora. Tá? A estas também não pode, tá errado. Aí olha um detalhe, vê. Olha um detalhe. Veja só, ó. Isso aqui, professor, é um não a fator de próclise, não é? Não é fator de próclise? Não, não é? Olha para a letra B aqui, ó. Ó, não lhes confere. Olha a letra C, não confere. Lhes... morreu. Ô, Rodrigo, eu cheguei à resposta, olha aí. Entendeu? Então, o que você está descobrindo? Ah, professor, eu estou descobrindo que esses caras me ajudam bastante. É, meu filho. É. Você quer ver outra? Quer ver outra? Ó, aqui, ó. Ó. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. 2 fatores de próclise. Entendeu? 2 fatores de próclise. Vamos dar uma olhada nesse último aqui. Recompensa os jovens, é o objeto direto, é o os. Ó. Recompense eles, está fora. Olha, recompense eles. Oh, Rodrigo está fora. Recompense eles, está fora. Olha para aqui, ó. Eu só tenho 2. Olha que interessante. Eu só tenho 2. Entendeu? Você vê como ficou fácil? Mas não se dá aos jovens, é o lhes. Acabou-se. Eu chegava à minha resposta aqui. Entendeu? Então você viu como esses fatores de próclise, eles nos ajudam bastante. Você viu como eles são bons para a gente, como eles nos ajudam muito. Você percebeu isso? Que na hora de se fazerem lá as análises, veja, Rodrigo, essa questão é uma questão de onde? Regência. É uma questão de conteúdo regencial e emprego do pronome oblíquo. Aí você faz, Rodrigo, mas aí com o assunto de colocação pronominal, eu consigo fazer essa ponte e dizer, poxa, esse cara me ajuda. Esse tipo de conhecimento me ajuda a fazer esse tipo de resolver essa questão rapidamente. Gostou desse negócio? Bom, né? Bom, né? Bom quando a gente sabe, né? Que bom, fico feliz por você. Tá bom assim? Vamos voltar agora para a gente dar uma olhada nos outros. A gente não terminou a próclise ainda, vamos olhar os outros ainda. Então volta lá comigo. Agora eu vou voltar tudo aqui para você, né? Vamos voltar tudo aqui. Lá para o nosso... Você me acompanha aí que eu vou voltando aqui. Tem um pouco de paciência aqui que a gente vai... Pronto, aqui. Então a gente estava justamente aqui, ó. Em conjunções subordinadas. Vamos continuar. Próximo fator de próclise, ó. Verbo no gerúndio precedido da preposição em. Entendeu? Então, gerúndio precedido de em. Ó para cá. Está bem tranquilo, né, gente? Ó. Em se tratando. Tá vendo? Ó. Em se pensando. Veja. Eu digo verbo no gerúndio precedido de em. Você pode acrescentar aí, ó. Ou de qualquer outro fator de próclise. Entendeu? Verbo no gerúndio precedido da preposição em ou de qualquer outro fator de próclise. Não tem problema. Então aqui, ó. Você faz por quê, Rodrigo? Não é? Porque eu podia usar, por exemplo, sei lá, eu podia usar pouco, eu podia usar muito. Né? Eu digo, ela gastava pouco se preocupando com reticências. Entendeu? Então veja que quando eu digo pouco aqui é um advérbio. E se é um advérbio, vai atrair este pronome aqui. Entendeu? Se é um advérbio, vai atrair este pronome. Ficou claro isso aqui? Ficou claro esse negócio? Tudo bem? Vamos lá, próximo. Letra G. Conjunção coordenativa alternativa. Aqui a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Veja. Eu não me preocupo, tá? Eu não me preocupo
com esta conjunção coordenativa alternativa. Eu não me preocupo com ela. Você faz, não, professor? Não. Eu não me preocupo com essa conjunção coordenativa alternativa. Eu me preocupo com as outras. Por quê, Rodrigo? Porque conjunções coordenativas, nós temos, são 5. Quais são elas? As aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. São 5. A regra diz que só quem funciona como fator de atração do pronome são as alternativas. Portanto, eu tenho 5. Só uma atrai. As outras 4 não funcionam como fatores de próclise. Entendeu? Então vamos lá para o slide. Vamos lá para o slide. Então, então vejam só, não se esqueçam, nós temos aditivas, adversativas, conclusivas, e explicativas, certo? Então, essas aqui, não são fatores de próclise, entendeu? Traduzindo, elas não atraem o pronome oblíquo. Cuidado, só quem vai atrair são as alternativas. Você faz, por que você está falando tanto isso, professor? Né? Por que você está frisando tanto essa questão das conjunções? Para que você, de repente, não caia numa questão em que o cara vai te cobrar assim, sei lá, vamos uma estrutura aqui. Ele não foi, vírgula. Aí você faz, mas... Eu vou apagar, não, vou fazer esse mais. Bora lá. Eu ia colocar já na frente aqui, mas se arrependeu depois. Aí o cara te pergunta, é possível escrever mas arrependeu-se depois? É sim. Por quê, professor? Porque o mas não é fator de atração. Então, se eu não tenho fator de atração, você poderia fazer uma pergunta para mim, professor, quando não existem fatores de atração, quem é que governa a colocação pronominal? Isso aqui, quem governa é o ouvido. Entendeu não? Quando não existem fatores de atração e eu sou livre e eu posso optar por fazer ênclise ou fazer próclise, ou por fazer, por exemplo, por fazer próclise ou fazer mesóclise, eu opto pela colocação mais eufônica, aquela que traz maior benefício ao ouvido, aquela que é mais agradável de ser ouvida. Entenderam? Se não houver nada e eu posso optar, aqui vai mais eufonia. Tudo bem então? Tranquilo? Então, eu estou avisando para você não ficar preocupado, pegar um porém, pegar um logo conclusivo e achar que o logo, né, ele vai ser obrigado a atrair. Tudo bem? Não. Ok? Só as alternativas. Volta lá então comigo. Então, continuando aqui comigo, além desses fatores, a próclise é obrigatória. Quando, professor? Quando é que ela é obrigatória? Eu tenho que fazer também orações exclamativas, e nas optativas. O que é oração optativa? Aquela que exprime desejo. Que Deus te proteja. Você é velho, hein? Bons ventos os levem em paz. Entendeu? Então não tem que estressar. Não precisa se estressar com isso. Né? Tudo bem? Próximo. Orações interrogativas em que haja pronomes interrogativos. Olha aqui. Quem vos falou? Entendeu? Orações interrogativas.
com verbos no infinitivo pessoal precedido de preposição, demitir os dois funcionários por se queixarem demais, tá certo? Por se queixarem. Aí vem um detalhe interessante. Veja, professor, isso aqui é um infinitivo pessoal. Aí a gente pôs o pronome em ênclise. Poderia me fazer uma pergunta. Se o pronome fosse posto em próclise, estaria errado em se tratando... Desculpe, o pronome está em próclise, por se queixarem. Se eu o pusesse em ênclise, em se tratando de um infinitivo pessoal, estaria errado? Não. Não. Mas a gramática tem uma tendência a trabalhar com a próclise quando o infinitivo está flexionado, o chamado infinitivo pessoal. Certo? Tudo bem? Mas como eu falei lá, a máxima diz que toda ênclise a verbo no infinitivo, ela está correta. Ok? Volta lá então. Pronto. Vamos falar um pouco sobre a mesóclise. Primeiramente, a gente usa muito mesóclise? Claro que não. Inclusive, um alerta é que você não o faça muito. Por quê, professor? Porque a mesóclise, ela passa um ar de pedantismo muito grande. Não é? Uma pessoa que fala muita mesóclise transmite para o outro um ar de que você quer ser melhor. Concorda comigo? E numa sociedade em que a gente já vive, em que se valoriza tanto a vaidade, né, em que a vaidade está acima de qualquer coisa, muitas vezes, não é bom que você use mesóclise. Você chega ao seu trabalho usando mesóclise, o cara vai dizer, pô, que bicho mais chato, né? Que cara arrogante, você passa por arrogante. Mas aí você pergunta, então, Rodrigo, mesóclise a gente não usa. Eu não disse isso, eu disse que você tem que usar com parcimônia, com economia. Você precisa usar mesóclise com cuidado, não é você usar o mesóclise, à torto e à direito, não é isso. Tá certo? Eu vou para um trabalho de mestrado, professor, estou fazendo meu trabalho de mestrado, meu trabalho de doutorado. Cabe uma mesóclise? Claro que cabe. Desde que você não enxovalhe o texto de mesóclises, né? Você não faça demais. Professor, numa situação de redação, entre a mesóclise e um erro, eu fico com quem? Claro que eu fico com a mesóclise, entendeu? O que eu estou dizendo a você é, evite. Se eu posso evitar a mesóclise, eu evito. Para justamente não transmitir aquele ar de pedante, de arrogante. Combinado assim? Maravilha. Outra. Por que a mesóclise só acontece com dois tempos? Mesóclise só acontece com quem? Futuro do presente e futuro do pretérito. Tchau. É só isso. Entendeu? É só isso que nós temos. Por que isso acontece? Vamos lá comigo para o slide. Tá? Mesóclise consiste na colocação do pronome oblíquo no meio do verbo. Isso ocorre apenas com dois tempos. Eu digo para você, futuro do presente e futuro do pretérito. Por quê? Aí vem a perguntinha mágica. Por quê, professor? Vamos dar uma olhada aqui comigo. Deixa eu só apagar esse negócio aqui. Vamos lá. Por quê, professor? Veja. Como é que eu formo o futuro do presente de um verbo? Vejam, curiosamente, para vocês, um futuro do presente, ele é formado pelo infinitivo verbal mais o presente do indicativo do verbo haver. Certo? O infinitivo mais o presente do indicativo do verbo haver. Então, como é que forma esse negócio aqui, professor? Vamos lá pegar o verbo aqui, comprar. Vamos fazer só os três primeiros aqui. Eu comprar, é o infinitivo, ó. Comprar e ele comprar. Infinitivo. Certo? Então, coloquei os infinitivos. Aí, vamos lá agora. Como é que eu formo, professor, o presente do indicativo do verbo haver? Eu hei, tu has
e ele há. Vejam. Como é que fica então esse negócio? Como é que fica então esse negócio? Junte os dois aqui, tira o H para você ver. Vai dar justamente o quê? Eu comprarei. Tu comprarás e ele comprará. Entendeu? Vejam, professor, eu preciso me preocupar tanto com a informação da mesóclise? Com a formação? Não. Eu só queria que você percebesse um detalhe que eu acho que é interessante. Só que esse um detalhe nós vamos ver na terceira parte da nossa aula. Eu aguardo você. Vamos lá então, a nossa terceira parte, continuando a perceber o que é a mesóclise. E aí eu disse para você que eu tinha o quê? Uma informação que é importante para você. Qual é essa informação? Vamos lá para o slide comigo. Então vejam só. Professor, se eu tenho aqui, presta atenção, se eu tenho aqui, eu comprarei, o que é, prestem bem atenção, o que é um futuro do presente. Um futuro do presente, na realidade, vou colocar só para repetir aqui embaixo, eu comprarei, ele equivale a uma locução verbal invertida. Você vai dizer, como assim, professor? É que o eu comprarei equivale literalmente a eu hei de comprar. Entenderam? Literalmente equivale a eu hei de comprar. Entenderam? Tu comprarás, tu hás de comprar. Ele comprará, ele há de comprar. Compreendeu isso? Compreendeu isso? Então, o futuro do presente e o futuro do pretérito, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, tá? Representam justamente essa locução. Aí vamos usar a lógica. Vejam. Vamos usar a lógica. Eu digo para você assim, vejam só, viu? Eu hei, para você entender e não decorar, eu hei de comprar o carro. Certo? Se eu hei de comprar o carro, hei de comprá-lo. Ponto. Eu hei de comprá-lo, ok? Lembram o que eu falei? Que o futuro do presente é uma locução verbal invertida. O que é que eu faço agora? Faço o seguinte. Pegue agora este cara daqui e puxe-o para cá e, obviamente, mate a preposição. O que é que eu vou ter? Adivinha o que é que eu vou ter? Eu vou ter justamente isso aqui, professor. Comprá-lo, vá. Ei. Entendeu a história? Entendeu agora o que é que representa, o que é que significa uma mesóclise? A mesóclise é isso aí. Mesóclise é isso aí. É justamente essa locução verbal invertida. Entendeu? Essa locução verbal invertida. Tranquilo isso aqui? E professor, aí vamos lá. E o que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é isso aqui, ó. É um infinitivo mais o pretérito imperfeito do indicativo do verbo haver. Entendeu? Então vamos lá fazer aqui só rapidinho para você perceber como é que é o negócio. Então eu, infinitivo, comprar, comprar e comprar. Ok? Então, eu vou ter aqui mais. Agora, o pretérito imperfeito do verbo haver, como é que fica? Eu havia, tu havias e ele havia. Certo? O que é que nós temos então? Eu vou pegar justamente a terminação do pretérito imperfeito. O que é que vai dar então? Eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Entendeu? Isso é o futuro do pretérito do modo indicativo.
Mesma coisa acontece, queridos, aqui. Se eu puser, vamos lá. Professor, isso aqui equivale ao quê? Mesma coisa, eu havia de comprar. Eu compraria. Entendeu? Eu havia de comprá-lo. Eu havia de comprá-lo. Eu comprá-lo-ia. Mesma coisa. Isso é o que a gente chama justamente de mesóclise. Está aqui, ó. Compraria o carro, comprar-lo-ia. Encontrá-lo-á. O que significa encontrá-lo-á? Aqui, ó. Há de encontrá-lo. Entendeu? Há de encontrá-lo. Encontrá-lo, matou aqui, puxou para cá. Encontrá-lo-á. Curioso isso aqui? Então espero que você tenha entendido. Não se preocupe tanto. Eu diria a você, não fique tão desesperado com a mesóclise. Eu acho que o importante de você trabalhar com a mesóclise é sempre você estar percebendo e ficar atento à questão dessa locução verbal que está atrelada à mesóclise. Eu comprarei, eu hei de comprar, né? Eu compraria, eu havia de comprar. Tudo bom? Tranquilo isso aqui? Volta lá então, volta lá comigo. Veja, saindo da mesóclise, nós vamos chegar, continua lá, nós vamos continuar agora vendo os casos de ênclise, tá? O pronome oblíquo ficará enclítico, lembre-se de que a gente já falou que a ênclise necessita da questão do hífen, tá? Então, ó, quando o verbo iniciar o período, sem problemas, porque esta regra daqui é a nossa primeira máxima. Você lembra disso? Então, a primeira máxima é essa daí. Então, vai dar, conta-me logo tudo o que sabes, Marcílio. Ok? Conta-me. Maravilha. Letra B de bola. Com o verbo no gerúndio. Veja que interessante. A gente acabou de ver que se o gerúndio ele tiver fator de atração, eu uso a próclise. Agora veja, com o verbo no gerúndio, desde que não forme locução verbal. Por quê? Porque nós vamos ver à frente. Ou que não esteja precedido da preposição em ou de qualquer elemento de atração. Ou seja, se o gerúndio está sozinho, solitário, não farei mais a reunião, disse ele, levantando-se. Disse ele, levantando-se rapidamente. Ok? Letra C. Verbos no imperativo afirmativo. Por quê? Aqui é a questão da força do enunciado. Por que tem que ser imperativo negativo, professor? Porque o imperativo negativo, eu teria que trabalhar com quem? Eu obrigatoriamente trabalharia com a próclise, por conta do não. Eu automaticamente trabalharia com a próclise por conta do não. Tá bom? Então, deixa a sala agora e entregue-se. É o imperativo afirmativo. Com verbos no infinitivo, regidos da preposição a. Isso é interessante. Isso aqui é uma regra interessante, meus amores. Viu? Isso aqui é uma regra interessante. Veja. Você vai dizer assim, professor, mas quando eu estou com um infinitivo, eu não posso sempre fazer a ênclise, é verdade. Aliás, a tendência da língua é de, quando se está trabalhando com verbos no infinitivo, é que você possa fazer o famoso lailô, você possa fazer a próclise ou a ênclise. Entendeu? Embora a tendência da língua portuguesa para o padrão formal é sempre trabalhar com a ênclise quando o verbo se encontra no infinitivo. Eu disse a tendência, eu não disse a obrigatoriedade da língua. A tendência da língua é sempre trabalhar com a questão do infinitivo quando se está, trabalhar com a ênclise quando se está diante do infinitivo. Esta regra que nós vamos ver agora, ela na realidade é uma regra por exceção. Ela acontece porque se eu tentar provocar ou fazer ou elaborar uma próclise,
eu causo um problema fonético. Vamos devagarzinho comigo, vamos lá para o slide. Então, ó, verbos no infinitivo regidos da preposição a. Espera só um pouquinho, vamos lá aqui comigo aqui no slide em branco. Veja. Prestem bem atenção. Eu digo o seguinte período, eu digo assim, todos correram para, veja, eu quero colocar aqui dentro o verbo acompanhar, imaginem, tá? O verbo acompanhar, mas, sei lá, o artista, a artista, pronto, a artista. Certo? Vamos lá. Eu já sei que o verbo acompanhar, vamos lá que mudar a coisinha aqui, o verbo acompanhar é um transitivo direto. A artista, portanto, é o objeto direto, equivalente então ao a. Ok? Então eu vou trabalhar com o VTD com o a. Vejam. Nesta situação em que você está vendo aqui comigo, veja, preposição para, eu estou com infinitivo. É indistinto que eu fale, todos correram para acompanhá-la. Como eu posso dizer, todos correram para a acompanhar? Entenderam? É indistinto. Entendeu? Não tem problema. Tem problema. Sem estresse. Mas, vejam uma coisa. Suponha que no lugar da preposição para, eu troque a preposição para pela preposição a. Responda para mim, o que é que seria aqui inviável? Responda para mim. O que é que seria inviável falar? O que é que você acha? Todos correram a acompanhá-la ou todos correram a acompanhar? Claro que se eu trocar o para pela preposição a, eu não vou poder fazer esta posição aqui. Por quê, professor? Porque na língua portuguesa, a mais a dá crase. Entenderam? A mais a daria crase. E não existe crase da preposição com o pronome oblíquo átono. Não existe. Portanto, vejam que interessante. Se eu trocar uma pela outra, daria isso. Todos correram a, eu não tenho como fazer a acompanhar. Eu vou ter que dizer que todos correram a acompanhá-la. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Não tem, porque senão eu causaria um problema fonético aqui. Entendeu? Veja, eu digo assim, ao pegar a caneta, reticências não importa. Se eu tentar trocar alguma coisa aqui em ao pegar a caneta, não tem como eu dizer ao a pegar, ao a. Não existe isso. Eu serei obrigado a dizer o quê? Ao pegá-la. Entenderam por quê, professor? Porque como há a preposição a aqui atrás e o oblíquo é ou a, os as, não tem como fazer uma próclise. Eu sou obrigado a fazer uma ênclise. Você entendeu isso? Compreendeu? Percebeu que o problema aqui é fonético. É fonético, porque senão dá um problema no ouvido. O cara que, quando eu falar, o cara não vai compreender, entendeu? Por isso que a regra vai dizer o quê? Se eu estou com um infinitivo regido da preposição a, se eu quiser trabalhar com os pronomes oblíquos ou a, os, as, vocês só podem usá-los em ênclise. Não tem como formá-los em próclise. Ficou claro isso? Vamos lá então? Volta lá então. Então, continuando. Tá?
com verbos no infinitivo regidos da preposição a, tá vendo? Em se tratando dos pronomes oblíquos vocálicos ou a ou as, os quais assumirão obrigatoriamente as formas lolá, los, las, aqui, ó. Jamais me recusaria a, tem que ser assim, recebê-los. Não tem outra forma, ok? Continuem comigo, então. Vejam, agora a gente vai passar a dar uma olhada rápida na chamada colocação dos pronomes oblíquos nas locuções verbais. Nas locuções verbais. Antes de qualquer coisa, você está lembrado do que é uma locução verbal, não lembra? Lembra? Você está lembrado do que é locução? A gente já falou sobre isso. A locução verbal se caracteriza, em geral, apenas por um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Vai ficar muito grande esse negócio aqui. Um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Certo? Este verbo principal, ele pode ficar em 3 posições, em 3 formas. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio e o particípio. Certo? Então, esta é a formação básica de uma locução verbal. Professor, quando eu estou diante de locução verbal, como eu devo me comportar? Tá? Como é que eu devo me comportar? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Primeira colocação, primeira coisa que eu tenho. Eu estou trabalhando agora, veja, verbo auxiliar com infinitivo. Eu tenho essa frase aqui, os homens devem amar uns aos outros, como é que eu devo fazer? Observem. Eu tenho, observem aqui, 4 posições para trabalhar com esse pronome. Primeira posição, essa daqui, número 1. Rodrigo, quem é a número 1? Vejam, a locução verbal está aqui. Se ela está aqui e o pronome está atrás do verbo auxiliar, como é que eu vou chamar essa posição? Então, a posição número 1, que é esta daqui, tá? Ela é chamada de próclise ao verbo auxiliar. Próclise ao verbo auxiliar. Entendeu? Você vai dizer, professor, a próclise ao verbo auxiliar vai ser sempre possível? Sim. Qual é a única exceção na língua portuguesa em que eu não vou poder fazer uma próclise ao verbo auxiliar? Quando é que eu não posso? Se a locução verbal estiver iniciando o período. Se a locução verbal iniciar o período, eu não posso usar a próclise. Por quê? Porque aí eu vou contrariar a nossa primeira máxima. Entendeu isso aqui? Ficou claro? Mas, em geral, se pode trabalhar com a próclise ao verbo auxiliar. Em geral. A única exceção é se a locução começar o período, que aí eu não posso contrariar a minha primeira máxima. Ok? Volta lá comigo então. Segunda posição. Os homens devem se amar. Veja que agora o pronome já veio para o meio daquela locução. E vejam que ele está agora com o que, professor? Com o hífen. Professor, que posição é essa? Vamos lá então. Esta segunda posição, ela fica assim, ó, a número 2. Então, esta número 2, ela quem é, professor? Ela é uma enclise ao verbo auxiliar. Certo? Ela é a ênclise ao verbo auxiliar. Ok? Aí vamos fazer a pergunta. Rodrigo, esta ênclise ao verbo auxiliar, ela é sempre possível? Resposta, não. Por que não, professor? Quando é que a ênclise ao verbo auxiliar, ela não é possível? Use a lógica. Quando é que eu não vou poder colocar um pronome à frente de um verbo? Quando? Quando? Exatamente. Se houver um fator de próclise atrás. Então,
se há fator de próclise, eu não posso pôr o pronome atrás. Desculpe, na frente. Tem que puxar. E qual é a segunda situação em que eu não vou poder fazer isso? Raciocine. Quando é? Exatamente. Segunda máxima. Se o verbo auxiliar estiver no futuro. Por quê, professor? Porque se eu tentar colocar uma ênclise a um verbo no futuro, eu vou de encontro à nossa segunda máxima. Entendeu? Então, esta posição de ênclise ao verbo auxiliar, ela sofre duas restrições. Quais são elas? Ela não vai ser possível se existir um fator de próclise, e ela não vai ser possível se o verbo auxiliar estiver no futuro. Maravilha? Vamos lá, continuando. Volta lá. Próximo. Os homens devem amar-se. Maravilha, hein? Professor, veja que eu de novo com o hífen, hein? Locução verbal está aqui. Joguei o pronome lá para frente. Só que ele está como? Que posição é essa, professor? Vamos lá então? Veja. Esta posição é esta posição daqui, ó. É a número 3. Rodrigo, quem é essa posição número 3 que você está vendo aqui? Ela é uma ênclise ao verbo principal. Detalhe. Professor, por que o senhor colocou uma chavezinha aqui ao final, somente pegando infinitivo e gerúndio? Por que, professor? Essa chave só pega o infinitivo e o gerúndio? Por quê? Porque o particípio não admite ênclise. Entendeu? O particípio não admite ênclise. Aí você me pergunta, professor, quer dizer que o particípio, ele se comporta da mesma forma que o futuro? Exatamente. Entendeu? Então é inadmissível que se aplique um pronome em ênclise a verbos no futuro e no particípio. Entenderam isso aqui? É inadmissível. Agora, Rodrigo, na locução verbal, eu sempre vou poder formar ou fazer uma ênclise quando o verbo estiver no infinitivo ou no particípio? Sim. Sempre. Sempre vou poder fazer. Entenderam? Mas é inadmissível a ênclise ao particípio. Quando ele estiver no infinitivo, infinitivo ou gerúndio, né? Infinitivo e gerúndio posso, particípio nem pensar. Combinado assim? Volta lá comigo então. Então, ênclise ao verbo principal. Uma curiosidade, professor, volta aqui. Qual dessas ou quais dessas estruturas nós usamos? Quais dessas estruturas? Dessas 3 primeiras? Nenhuma delas. A gente não usa isso no dia a dia nem a pau, entendeu? Você vai me dizer assim, o que é que a gente usa, professor? Essa última que está aqui, ó. Você veja, a locução verbal está aqui, ó. Percebam isso. Entendeu? E o si está aqui no meio, soltinho. Professor, que posição é esta? Veja, eu não posso mais dizer que essa posição que está aqui, que vai ser a posição 4, eu vou colocá-la aqui até de preto, ó, a posição 4 aqui, tá? É o que eu chamo, e alguns gramáticos também chamam, de pronome oblíquo, solto, no meio da locução. Tá? O professor Souza da Silveira, na sua gramática, ele diz que esta posição ela é possível e ela pode também ser chamada de próclise ao verbo principal. Certo? Próclise ao verbo principal. Professor,
Esta posição de próclise ao verbo principal, ela é uma posição típica da fala brasileira, do português verde e amarelo, do português brasileiro. Se você um dia já viajou para Portugal, você vai ver que os portugueses são muito mais, eu diria a vocês assim, muito mais conservadores com a língua portuguesa. Nós é que somos mais despachados. Então, esse despacho com a língua portuguesa, não é bem descuido, não, mas é a fala mais do povão. Nós falamos assim. Quem é que diz, eu te vou dar? Quem é que fala isso no dia a dia? Quem é que fala, eu vou dar-te? Nada, a gente fala assim, ó, bicho. Ou então, eu vou te dar. Não, a gente fala assim, ó, eu vou te dar um negócio amanhã, viu? Não é assim que a gente fala? Ó, tu pode me passar isso? Ou você fala, tu pode passar-me isso? Ninguém fala assim. Né? Tu me podes passar. Aí é que é para ferrar o negócio. Entendeu? A gente fala, tu podes me passar esse negócio aí? Não é assim? Esse é o dia a dia da gente. Esse é o coloquial. Entendeu? Então, esta posição ela está muito atrelada, muito ligada às questões mais, diga a vocês, a questões mais sociais da língua. Entendeu? Ao uso mais social, ao uso mais coloquial da nossa língua portuguesa. E que hoje, aí você deve estar me perguntando, e o concurso, né? Você deve estar olhando na minha cara assim, e eu com isso? Não é assim? Não, fica tranquilo, o concurso já admite numa boa essa posição. Tá? Admite numa boa essa posição. Ela não sofre restrições. Vocês sempre poderão fazê-la. Só o cuidado de quê? De não deixar este pronome muito solto quando o verbo tiver no infinitivo ou quando o verbo for particípio, porque aí a língua, o padrão mais formal, não aceita. Os gramáticos mais antigos, mais tradicionalistas não aceitam. Rocha Lima já não trabalha. O professor Evanildo Bechara já aceita numa boa, em algumas colocações que a gente vê que ele faz, mas o professor Rocha Lima já não aceita tanto, Celso Cunha também não aceita tanto. Os gramáticos mais tradicionais rechaçam esse tipo de posição, né? Esse pronome solto, mas que hoje é admitida, beleza? Vamos dar uma paradinha, vamos à quarta e última parte, vamos ver agora, só dar um fechamento aqui nessa parte de colocação pronominal, e a gente introduz pontuação com você, eu aguardo você.